Como narcisistas escolhem, encantam e manipulam você. Sabe aquela sensação de que você encontrou alguém diferente? Uma conexão especial, como se finalmente alguém te visse de verdade, entendesse o que você pensa. Alguém que você sempre buscou. Tudo parece fluir, vocês parecem feitos um para o outro, até que as coisas começam a mudar. A outra pessoa fica emocionalmente distante e ao mesmo tempo controladora e o relacionamento oscila bruscamente entre fases quentes e muito frias, numa montanha russa sem fim. Se você vivenciou ou está vivendo essa dinâmica, provavelmente você já se perguntou: por que eu fui me apaixonar logo por uma pessoa narcisista? O que há de errado comigo por ter escolhido um parceiro, uma parceira assim? E por que eu continuei, mesmo quando algo dentro de mim sabia que estava errado? Se você se reconhece nessas perguntas, esse vídeo é para você. Nenhuma delas tem uma resposta tão óbvia quanto parece, e é exatamente aí que está a dificuldade. O problema nunca foi você ou a sua autoestima, e a resposta é mais complexa do que parece na superfície. A seguir, eu vou explicar como narcisistas encantam você e por que isso acontece mesmo com pessoas inteligentes, independentes e informadas, e o que está por baixo do processo que a maioria nunca nem toca. Uma camada que afeta principalmente mulheres e que muda tudo quando você finalmente enxerga. Então vamos começar com como narcisistas encantam você. No início de um relacionamento narcisista, tudo parece fazer sentido. A intensidade é apaixonante, a velocidade das coisas parece destino. E a sensação de que finalmente alguém te entende parece ser o que você esperava a vida inteira. Só que essa sensação é gerada por um mecanismo de manipulação específico e com várias fases. A primeira é o espelhamento, é quando a outra pessoa devolve exatamente o que você quer ouvir e sentir, os seus valores, os seus gostos, os seus sonhos, e ela não está só descobrindo quem você é como em um relacionamento normal que inicia. Ela está escaneando e refletindo de volta para você a mesma coisa que você acabou de dizer para ela. O resultado é uma sensação poderosa de afinidade, de ter encontrado uma alma gêmea, e às vezes a pessoa usa essa palavra. E com isso vem a intensidade artificial gerada. Esses relacionamentos começam em velocidade acelerada, mensagens o dia inteiro, planos para o futuro logo nas primeiras semanas, declarações cedo demais, mas perfeitas demais para questionar. Essa velocidade e intensidade criam um apego em você antes que você tenha tempo de avaliar e informação para avaliar o que está acontecendo de verdade. O seu coração já está investido antes que a sua mente tenha tido a chance de se perguntar: quem é essa pessoa de verdade? E o que ela quer de mim? O que ela quer desse relacionamento? Esse padrão é o famoso love bombing, sim. Mesmo que tudo seja rápido demais, intenso demais, inacreditável demais, ele faz você se sentir escolhida, escolhido, especial. E é exatamente assim que a maioria das vítimas descreve o início como o melhor relacionamento que já tiveram. E isso não é um problema da sua percepção, é prova da eficácia da manipulação. Por baixo da sedução há um mecanismo frio e preciso. Enquanto você desenvolve um vínculo real com emoção, esperança, investimento genuíno, a outra pessoa permanece no controle, emocionalmente fria. Ela observa o que você valoriza, o que te move, o que te faz sentir importante e usa essas informações para calibrar a própria atuação, porque é isso que é, uma atuação, para se transformar na sua fantasia. Pesquisadores chamam isso de empatia cognitiva ou empatia fria, a capacidade de ler o que o outro sente sem sentir junto. O ou a narcisista te entende o suficiente para parecer que se importa. Só que esse entendimento não serve para formar um vínculo real, que é o que você acredita que está acontecendo. Ele serve apenas para te conquistar. Você acha que está iniciando um relacionamento incrível, mas o ou a narcisista está investindo agora para depois explorar o que você tiver a oferecer de útil para ele ou ela. E para entender como isso é possível, precisamos olhar para como essa pessoa funciona. Então vamos ver agora como narcisistas manipulam você. Narcisistas
Narcisistas costumam ser pessoas envolventes, seja pela grandiosidade ou pelo vitimismo. Presença forte, conversa fluente, uma capacidade de te fazer sentir que você tem sorte de estar ali com essa pessoa. Tudo isso se sente real e é real dentro de você, mas não é o que parece. Existe uma diferença fundamental entre carisma e calor humano, e essa diferença é detectável desde a primeira interação. Se existe uma red flag que você pode realmente reconhecer desde o início, é essa. Carisma é quando uma pessoa é magnética e faz você se sentir envolvida ou envolvido pelo que ela está dizendo. Calor humano é quando alguém faz você se sentir parte igualmente importante da conversa. Calor humano tem dois sinais inconfundíveis. Um é que a pessoa é gentil e empática, mesmo quando ela não tem nada a ganhar com isso. Esse calor humano não some quando você expressa algum limite ou discorda dela. A reação ao seu não diz muito mais sobre uma pessoa do que qualquer charme ou lisonjeio que ela demonstre antes. Muitas pessoas narcisistas têm carisma de sobra, calor humano, por outro lado, pouco. Em personalidades com traços sombrios, além do narcisismo, incluindo psicopatia, maquiavelismo, sadismo, o calor humano é praticamente inexistente. E esse carisma de personalidades sombrias funciona como o truque clássico do mágico. Toda a sua atenção vai para aquilo que ele ou ela quer que você veja, o brilho, o magnetismo, e é justamente aí no ponto cego que ela cria que a manipulação acontece. Por baixo do carisma, o que move essa pessoa não é interesse na conexão ou em um relacionamento de igual para igual. É interesse no que você tem a oferecer que ela pode extrair sem você resistir ou com a menor resistência possível. A pessoa narcisista pode até dizer o contrário disso, que ela sim se importa, que ela se apaixonou, que ela te ama e se convencer disso muitas vezes, mas o comportamento dela revela o que as palavras e o carisma escondem. Mas atenção, essa diferença só fica visível quando você para de ser conforme. Quando você discorda, recusa alguma coisa, coloca algum limite. Se de repente o tom da outra pessoa muda e a gentileza dela some e ela passa a esfriar, isso não acontece porque você fez algo de errado ao colocar um limite. Acontece porque você colocou um obstáculo entre essa pessoa e aquilo que ela realmente quer de você, além do que parece ser na superfície, além da suposta conexão que vocês estão construindo. Quem se conecta de verdade não esfria de repente quando você diz não. Quem esfria de repente estava lá pelo que você oferecia e não pela conexão genuína. Esse charme superficial coexiste com a ausência de empatia e intimidade real. E essa combinação é estrutural da personalidade de algumas pessoas, especificamente quem tem uma personalidade com traços sombrios, narcisismo, maquiavelismo, psicopatia, sadismo, para citar alguns. Isso não é situacional, não é você que causa esses comportamentos, ou a falta de empatia, ou a falta de conexão emocional nessa pessoa. É a natureza dela e não há nada que você possa fazer para mudar quem essa pessoa é. Mas saber quem essa pessoa verdadeiramente é não basta. Saber que essa pessoa é narcisista não basta, porque o próximo predador social vai parecer completamente diferente. O que te protege não é reconhecer o tipo de narcisista ou os traços exatos dessa personalidade sombria, é reconhecer o padrão de manipulação, porque esse sim é sempre igual. E é exatamente isso que nós vamos ver agora. Então, como narcisistas fazem você confiar quando você não deveria? O love bombing cria o apego inicial, mas ele não é um fenômeno isolado, é apenas a primeira fase de um processo mais longo e sistemático chamado grooming, ou
aliciamento predatório. Enquanto o love bombing estabelece o vínculo emocional em você, o grooming é o que sustenta o controle ao longo do tempo, testando limites, isolando, condicionando você a aceitar cada vez mais absurdos que normalmente você jamais aceitaria. A cada fase, o que acontece parece razoável, até natural. É exatamente essa progressão que torna o grooming tão difícil de perceber quando você é o alvo. Pesquisas indicam 4 padrões do grooming que, isolados, parecem pequenos, mas juntos formam um mapa inconfundível. O primeiro é a progressão gradual. O grooming avança devagar na intimidade emocional, física, nas expectativas, nos pedidos, nos limites que vão sendo testados aos poucos. Cada passo é pequeno o suficiente para parecer razoável e é a soma deles que revela o padrão. O segundo é o carinho condicional. Em uma conexão genuína, a atenção, o carinho não somem quando você discorda ou tem um dia ruim ou não consegue fazer ou não quer fazer o que a pessoa está pedindo. No grooming, a gentileza está atrelada à sua cooperação e submissão. Quando você resiste, mesmo que levemente, mesmo que de forma bem educada, vem o afastamento, a frieza ou a raiva da outra pessoa, a punição. O terceiro sinal é o seu isolamento progressivo. Pode ser sutil no começo, como comentários que minam a sua confiança em amigos, situações que te afastam da sua família e você não sabe exatamente dizer por quê, não foi que a outra pessoa explicitamente proibiu você de ter esses contatos, e a sensação crescente de que só essa pessoa te entende. O resultado é sempre o mesmo. Você fica sem rede de apoio, sem testemunhas e sem perspectiva externa para o que está acontecendo naquele relacionamento. E por último, o quarto sinal do grooming é talvez o mais revelador, que é a reação aos seus limites. Pessoas com interesse genuíno, conexão genuína, toleram o não. Novamente aqui, é muito importante testar isso. Logo, desde o início que você está conhecendo alguém. Pessoas que querem o seu bem, que estão genuinamente conectadas com você, podem ficar até decepcionadas com um não seu, mas respeitam. No grooming é muito diferente, porque o seu limite interrompe o processo de controle da pessoa abusiva. Como alguém reage quando você diz não, discorda ou pede espaço, é uma das informações mais honestas que você vai receber sobre o caráter e a intenção dessa pessoa. Quem tem interesse genuíno respeita limites sem punição. Quem está fazendo grooming reage com frieza, raiva ou pressão quando você se recusa a obedecer, a cooperar, a fazer o que a pessoa quer. Quem tem interesse genuíno tem uma gentileza consistente, inclusive nos seus dias ruins. Quem está fazendo grooming tem uma atenção, uma gentileza, um carinho que varia conforme a sua cooperação. Quem tem interesse genuíno deixa a intimidade crescer no ritmo de vocês dois. Quem está fazendo grooming força a escalada rápida de intimidade, além do que parece normal e razoável. Quem tem interesse genuíno deixa você se conectar e se manter conectado às pessoas ao seu redor. Quem está fazendo grooming faz você se sentir cada vez mais isolado, exceto com essa uma pessoa. Percebe o padrão? Um constrói junto com você a reciprocidade, equilíbrio, liberdade, confiança mútua, respeito mútuo. O outro extrai, controla, submete e pune. Um ponto muito importante de atenção aqui. A nossa cultura costuma romantizar exatamente os sinais de alerta daqui da coluna do grooming. Ciúme como prova de amor, controle como proteção, intensidade como paixão. E isso não é por acaso. É parte de uma estrutura maior que torna o grooming invisível e que vamos examinar mais adiante neste conteúdo. Mas antes, nós precisamos responder a uma pergunta que a maioria de conteúdos sobre narcisistas erra completamente. Por que eu? Por que você? O mito da codependência. Por que a pessoa narcisista ou a pessoa abusiva escolhe você? A resposta começa desfazendo um dos maiores mitos, um dos mais repetidos sobre narcisismo. A ideia de que narcisistas buscam parceiros codependentes, como se houvesse uma atração magnética entre personalidades fracas, codependentes e dominadoras e abusivas. Mas
Pesquisas científicas simplesmente não confirmam isso. O que estudos revelam é que narcisistas e outras personalidades tóxicas, abusivas, predatórias buscam admiração, status, utilidade e controle e escolhem pessoas que oferecem isso com a menor resistência. Agora, isso não significa codependência. O perfil preferido de narcisistas é o oposto da fragilidade ou da dependência emocional. É alguém com presença, competência, valor social percebido, alguém cuja admiração vale algo aos olhos do mundo. E há algo mais. Pesquisas mostram que sobreviventes de relacionamentos com narcisistas têm um perfil consistentemente alto em 2 supertraços da personalidade, a afabilidade e a conscienciosidade. Esses 2 traços fazem parte dos 5 grandes fatores da personalidade. A afabilidade alta, ter esse traço elevado, significa que você valoriza relacionamentos e é naturalmente uma pessoa cooperativa. Você dá o benefício da dúvida, tem a capacidade de colocar as necessidades alheias acima das suas próprias, evita conflitos e acredita genuinamente na bondade das pessoas. A conscienciosidade alta, como traço, significa que você tem uma bússola interna ética forte, se compromete de verdade, se esforça para fazer dar certo, cumpre o que promete mesmo quando dói e adia o término de relacionamentos por um senso de responsabilidade. Em relacionamentos saudáveis, esses traços, conscienciosidade e afabilidade, constroem vínculos sólidos e estabilidade emocional. Agora, em um relacionamento com uma personalidade sombria, são portas de entrada e as algemas que fazem você ficar tempo demais. Não por codependência, não por dependência emocional, mas pela sua própria estrutura saudável de personalidade. A sua abertura, a sua empatia, a sua lealdade não são fraquezas, muito menos codependência. São qualidades que são usadas contra você por personalidades sombrias como narcisistas. Mas por quê? Mesmo quando você vê os sinais, algo te impede de confiar no que você observou. O problema não é você. E se você nasceu mulher, há algo muito maior e mais sombrio por trás disso. Vamos ver agora o que está por trás desse fenômeno que ninguém te explicou. Você já tem as peças, o mecanismo do encantamento, a diferença entre carisma e calor humano genuíno, os 4 padrões do grooming e o seu próprio perfil de personalidade, a personalidade de sobreviventes. Mas ainda falta algo. A camada que faz tudo isso se encaixar e ser potencializado. A camada que é ainda maior do que toda essa maldade de quem te manipula e preda o que você tem de melhor em você, a sua excelente personalidade. Se você nasceu mulher, você foi treinada pela sociedade para ignorar o seu desconforto ao longo do relacionamento. Mulheres são socializadas para priorizar o relacionamento amoroso acima de qualquer sinal interno de alerta, para não parecerem paranoicas, para dar o benefício da dúvida, para não estragar algo bom por desconfiança ou controle demais, socializadas para interpretar controle como cuidado, ciúme como amor, intensidade como paixão. Tudo isso é aceitável dentro da nossa cultura. E essa socialização não é neutra, ela torna certos comportamentos de controle e abuso invisíveis, ou pior, até mesmo romantizados. Não é coincidência que a maioria das vítimas de grooming e de abuso sejam mulheres e a maioria de perpetradores sejam homens. A misoginia, especialmente em sua forma protetora e paternalista, cavalheiresca, fornece a cobertura cultural perfeita para comportamentos controladores e abusivos. O homem que cuida, que planeja o futuro, que faz você se sentir especial, é ao mesmo tempo o script do amor romântico da nossa cultura e o script do aliciamento predatório e do abuso e do controle coercitivo. Essa sobreposição é
estrutural. Isso não significa que todas as vítimas são mulheres e que todos os agressores sejam homens. Qualquer gênero pode ocupar qualquer papel, mas significa que a estrutura cultural que torna o grooming invisível é machista e isso é sistemático. Você não falhou na sua leitura, na sua interpretação. Você foi socializada para ler errado, dentro de uma cultura que ao mesmo tempo produziu a pessoa que te manipulou e te ensinou a achar que é normal. É um gaslighting cultural. E reconhecer isso abre a pergunta que realmente importa. O que precisa mudar para que isso nunca mais aconteça com você? Entender por que você realmente foi escolhida e por que você ficou naquele relacionamento tóxico, abusivo, é libertador, tira a culpa dos seus ombros. Mas esse entendimento sozinho não te protege de cair de novo, porque o próximo relacionamento vai começar igual, com aquela sensação boa, com alguém interessante, cativante, atencioso, atenciosa que parece diferente e sem um método de autoproteção, sem critérios claros, com ferramentas concretas, você vai tentar se apoiar nas mesmas coisas que não funcionaram da outra vez, da primeira vez. Tentar só decidir, perceber na base da intuição, do sentimento, da esperança, de achar que dessa vez vai dar certo, não é possível que seja de novo uma pessoa narcisista ou de novo um abusador. Então vamos falar do que realmente precisa mudar. Você precisa de critérios objetivos para avaliar comportamentos e não apenas as suas sensações, o seu sentimento, aquele feeling. Quando a única bússola é como eu me sinto com essa pessoa, você fica completamente vulnerável a uma pessoa que vai saber oscilar entre punir e entre fazer love bombing de novo. Então, no lugar de só ir com o que você sente, pergunte-se: o que essa pessoa faz quando você discorda dela? Como ela reage quando você coloca um limite? Você precisa aprender a ler esses padrões e não só episódios isolados de bondade pontual, de carinho pontual. Um comportamento sozinho pode até ter uma explicação. O mesmo comportamento repetido em contextos diferentes tem significado. É a soma dos comportamentos ao longo do tempo que revela o padrão. Lembre-se, pessoas mentem. Padrões de comportamento, não. Você precisa também de uma forma de registrar o que você está observando, esses padrões que você está vendo. Porque a dúvida sobre a própria percepção é uma das ferramentas mais eficazes usadas por abusadores, seja narcisista ou qualquer outro tipo. Enquanto você fica se questionando se você viu certo ou não, a pessoa continua operando. Você precisa também saber como responder aos ataques sem perder a sua soberania pessoal, sem se render à narrativa do outro, sem precisar ficar tentando convencer a outra pessoa de nada, sem ficar pedindo desculpas por apenas ter colocado um limite. Você precisa de um plano, não só agir na base da força de vontade ou improvisando. Plano, estratégia, ação informada e não reação emocional. Proteção real não vem de você ficar desconfiando de todo mundo. Vem de saber o que observar, como interpretar, como agir. A confusão que você sente, como eu pude confiar em alguém assim, como é possível não ter visto, saído antes, não é sinal de ingenuidade sua ou de algo quebrado dentro de você. É sinal de alguém habilidoso, manipulador, que usou um processo sistemático contra você dentro de uma cultura que tornou isso possível e invisível ao mesmo tempo. Principalmente para mulheres. Você não falhou na percepção. Te ensinaram a interpretar errado. Tudo que você ouviu aqui aponta para a mesma conclusão. Isso não foi um erro seu, é um sistema. E sistemas precisam ser combatidos com método e não com a sua mera força de vontade. A pergunta que realmente importa não é o que há de errado comigo, porque a resposta é nada. O que importa de verdade é o que você precisa saber e fazer agora para que isso nunca mais aconteça. Eu já passei por esse tipo de situação pessoalmente inúmeras vezes. Eu sei como é, eu sei como dói, eu sei como desestabiliza. Eu consegui sair dessa. Eu consegui me blindar, mas eu sei que ainda tem muitas pessoas que se sentem vulneráveis a tudo isso, ainda vivendo nesse tipo de situação, que precisam de um guia, de um norte. O Imune é o método que eu desenvolvi para isso, para identificar, monitorar
unir evidências do que está acontecendo, neutralizar os riscos e estabelecer limites fortes, claros, que barram manipuladores, predadores, narcisistas e outras personalidades sombrias. Nunca mais cair nesse tipo de situação não é ter a sorte de escolher certo da próxima vez, é ter um método estruturado de autoproteção. Se você quer aprender esse método na prática, ao vivo, com tempo para tirar suas dúvidas comigo, eu faço um novo treinamento imune a cada mês. Confira o link na descrição e fixado nos comentários deste vídeo para as próximas datas e planos disponíveis. Você também pode se inscrever na newsletter Imune 100% gratuita e receber um novo artigo meu no seu e-mail toda semana. O link também está na descrição. E com isso chegamos ao final deste episódio. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que eu postar novos conteúdos. Até lá, fique bem, fique imune e nos vemos no próximo vídeo.